Olá pessoal, eu sou a Bruna Ourofã do time de Animais de Produção e estou aqui para convidar vocês a se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo fantástico do agro. Olá Brasil, 2 de março de 2023, este é o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje a gente vai te falar por que investir num protocolo de IATF. Boa noite. Reprodução bovina é o tema dessa edição do Ouro Fino em Campo. Mais uma vez a gente recebe o Igor Mota, nosso médico veterinário. Igor, boa noite, obrigada pela sua presença. Olá, Ju, boa noite telespectadores. Obrigado pelo convite, para mim é sempre uma satisfação estar participando do Ouro Fino em Campo. Na semana passada, você falou sobre ressincronização bovina. Se você perdeu esse programa, ele está disponível no nosso canal no YouTube, youtube.com/ourofinosaúdeanimal, ou só pegar o seu celular e mirar nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. É muito importante que você assista, porque é uma continuação da nossa prosa anterior. Eu quero começar contigo, Igor, recapitulando, o que de fato é a ressincronização. Legal, Ju. Então, ressincronização. De forma bem simples, Ju? O que seria a ressincronização? Nada mais é do que a gente submeter aquela fêmea que não ficou gestante, ou, dependendo da situação, a gente nem sabe se essa fêmea ela está gestante ou não, mas submeter ela a um novo protocolo para dar uma nova chance de concepção para essa fêmea. Lembrando que, para aumentar o número de fêmeas gestantes por inseminação artificial, consequentemente, a gente vai estar ganhando em melhoramento genético para dentro das fazendas. E existem tipos de ressincronização, Igor? Excelente pergunta, Ju. Então, se a gente for pensar quais são os tipos de ressincronização, então a gente tem, primeiro, vamos separar um pouco mais macro. Então a gente tem a ressincronização tradicional, que a gente começa a ressincronizar esses animais após o diagnóstico de gestação. Então a gente faz o diagnóstico e começa um novo protocolo somente nos animais não gestantes. Nesse caso, quais são as vantagens que a gente tem com relação a essa ressincronização tradicional, convencional? A gente vai estar utilizando menos produtos, já que a gente vai estar começando o protocolo somente nos animais não gestantes. A gente tem um intervalo entre as inseminações de aproximadamente 40 dias e a gente tem uma flexibilidade um pouco maior com relação ao calendário. Por quê? Se a gente for pensar nas outras ressincronizações, que é a ressincronização no qual a gente começa a ressincronização antes do diagnóstico, sem saber se essa fêmea está gestante ou não, nesse caso, a gente já começou o protocolo, então a gente acaba perdendo essa flexibilidade com relação ao calendário. E aí, com relação a essas outras ressincronizações, a ressincronização precoce, ou então ressincronização 22 e a ressincronização super precoce, que seria a gente iniciar o processo de ressincronizar esses animais 14 dias após a primeira inseminação, para estar fazendo 2 inseminações em 24 dias. Então essa é uma ressincronização um pouco diferente, a gente otimiza bastante o sistema, entretanto a gente precisa de um equipamento diferenciado, como por exemplo o ultrassom Doppler para estar fazendo esse diagnóstico. Mas vamos lá, com relação à ressincronização precoce, então a gente começaria ali por volta de 22 dias após a inseminação, sem saber se essa fêmea está gestante ou não, então a gente começa o protocolo em todo mundo, e aí no dia 30 a gente faz o diagnóstico de gestação, e esse momento do diagnóstico de gestação, ele vai coincidir com o momento da retirada do dispositivo, no qual a gente faz o segundo manejo do protocolo, que é o dia da retirada. E a gente continua a aplicação dos fármacos somente nos animais diagnosticados como não gestantes. Nesse caso, a gente teria um intervalo entre as inseminações de 32 dias. Então, já ganhamos 8 dias quando comparado à ressincronização convencional. E na ressincronização super precoce, a gente já começa 14 dias após a inseminação, 22 dias após
a inseminação, a gente faz o diagnóstico de gestação, nesse caso, por meio da ultrassonografia Doppler, fazendo uma segunda inseminação com 24 dias de intervalo. Então, muito próximo do que a gente teria, no caso, uma fêmea retornando ao cio ali, né, se a gente for pensar, que seria por volta de 21 dias, 22 dias. Bom, tem esse equipamento Doppler, que deve ser assim, de última ponta, precisa ter um médico veterinário para acompanhar esse processo. Exatamente, Ju. Não só na ressincronização super precoce, né, no qual a gente tem a ultrassonografia Doppler, realmente é um equipamento que precisa de um treinamento diferenciado, precisa a gente ter os cuidados também com relação ao próprio desenho do protocolo, a gente precisa pensar diferente, a gente otimiza muito, né? Então tem todos esses pontos que precisam ser levados em consideração. Mas de forma geral, é importante a gente contar com um médico veterinário, independente da ressincronização, independente da estratégia que a gente vai estar utilizando. Porque ele sim, ele conhecendo a propriedade, ele dentro da propriedade, ele vai saber desenhar qual que é a melhor estratégia, né? Às vezes aquela propriedade ela faz o uso somente da inseminação, começou agora, então é difícil a gente já incorporar uma ressincronização super precoce nessa fazenda. Então tudo isso a gente precisa estar bem alinhado com o técnico, então a importância do médico veterinário para ajudar a construir realmente a estratégia para a gente estar utilizando dentro daquela propriedade. E protocolo? Bom, não responde ainda não. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Fica aí que a gente volta já já. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Ouro Fino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a Supravac 10, uma solução que combina segurança e eficácia. Supravac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a Supravac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. Supravac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Ouro Fino e supere seus resultados com Supravac 10. Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. É por isso que o produtor usa e confia em Maxican 2% da Ouro Fino. Além de ser o anti-inflamatório à base de Meloxicam pioneiro do Brasil, Maxican 2% tem testes registrados no MAPA, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equinos e suínos. Maxican 2% também pode ser utilizado a longo prazo. Ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e antiexudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere. Tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. Maxican 2%. Só quem coloca a eficácia à prova pode garantir proteção ao rebanho.
coisa é certa: para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam 2 ativos, promovendo o espectro total de ação, e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e o assunto hoje é reprodução bovina. Estamos falando sobre ressincronização. Bom, Igor, no bloco anterior você comentou sobre os tipos de ressincronização. Existem tecnologias, inclusive, para identificar a prenhez o quanto antes, né, que é o caso do Doppler, do ultrassom Doppler. Mas aí eu te pergunto, protocolo, porque a cada ressincronização tem que fazer um protocolo. É o mesmo da primeira IATF? Muda? Como que é? Vantajoso? É um bom investimento? Interessante pergunta, Ju, muito boa a sua pergunta. Então vamos lá, quando a gente pensa na ressincronização convencional, a gente vai estar trabalhando com o mesmo protocolo que a gente fez para a primeira inseminação, né? Isso também acaba sendo uma verdade quando a gente pensa na ressincronização precoce ou ressincronização 22. De forma geral, a gente vai estar utilizando o mesmo protocolo. O que vai mudar é quando a gente pensa realmente na ressincronização super precoce, quando a gente vai estar fazendo esse tipo de ressincronização, como a gente vai iniciar num período ali que é um período crítico, que a gente chama, que vai estar muito próximo do período de reconhecimento materno da gestação, a gente teria que tomar alguns cuidados com relação ao desenho desse protocolo. Mas a essência do protocolo, né, as fases ali acabam sendo as mesmas. A gente precisa respeitar as premissas de um protocolo de ATF para também estar utilizando no protocolo de ressincronização. E a Ouro Fino tem uma linha completa para esse momento. Exatamente, Ju. A Ouro Fino tem uma linha completa, né? Tem consultores capacitados também que podem estar auxiliando o veterinário a desenhar a melhor estratégia para dentro da propriedade. E uma pergunta que eu acho que é interessante, né? Que talvez o público pode ter ficado na dúvida, mas eu vou fazer uma ressincronização, eu vou estar gastando mais, tem mais produto para ser utilizado. Realmente, a gente tem um maior investimento com relação aos produtos, entretanto, igual eu comentei com vocês no programa anterior, já tem trabalhos científicos mostrando, né, por meio de simulações financeiras, que é até mais rentável para o produtor você fazer a ressincronização, justamente porque quando a gente faz 3 inseminações, por exemplo, o fato de eliminar os touros da propriedade, né, você consegue otimizar a fazenda para colocar um maior número de fêmeas, por exemplo. Sem falar na qualidade do bezerro, né? Se a gente for comparar o bezerro da inseminação artificial, ele acaba sendo melhor quando comparado a um bezerro de monta natural. Então, o ganho que a gente tem com esse bezerro, a gente vai conseguir vender, comercializar esse bezerro também num valor um pouco melhor. Só para finalizar, Ju, só um pouquinho. Pessoal, um recado importante, né? O bezerro que a gente vai estar pretendendo vender ele em 2025, bem, a gente está produzindo ele agora. Então, por mais que o mercado ele esteja, né, a gente esteja no ciclo da pecuária e o bezerro ele está com um baixo valor, a gente precisaria estar investindo nesse bezerro agora para a gente conseguir comercializar esse bezerro bem lá em 2025. Isso que é pensar em futuro. O recado tá dado. Obrigada, viu, Igor? Obrigado, Ju. Obrigado, pessoal. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente está de volta. Sextou com produtividade, hein? Tchau, tchau.